Olá, galera, bom dia. Vamos aí a mais uma atividade complementar. Essa aula vai ajudar vocês a recordarem os assuntos do bimestre e também para P2, tá? Então vamos lá, conteúdo para P2, capítulo 1, método científico e a alquimia, tá? Capítulo 2, matéria, propriedades gerais específicas da matéria, densidade. Capítulo 3, misturas e métodos de separação de misturas. Capítulo 4, modelos atômicos, estrutura atômica e isótopos. Recordando aí o capítulo 1, método científico, que ele é baseado na observação, perguntas, formular hipóteses, realizar os experimentos, analisar e compartilhar a conclusão por meio, de artigo científico. Na alquimia, a história da alquimia, da química que está relacionada à alquimia, sendo que a alquimia não é ciência, porque ela não se baseia no método científico. Então, o que a alquimia buscava? Ela era baseada em filosofia, magia, religiosidade, e ela é chamada de pseudociência, tá? Que é uma falsa ciência. E quais eram os seus objetivos? Transformar, metais menos nobres em ouro, prolongar a vida por meio do elixir e a criação de vida artificial através de homúnculos. E o capítulo 2, a matéria. O que é matéria? A gente chama de matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. A madeira, o ferro, o vidro são exemplos de matéria. E a matéria ela é classificada em propriedades. A gente tem as propriedades gerais, que são aquela massa, volume, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade e a descontinuidade. E as propriedades específicas, que são as organolépticas, químicas e físicas. Organolépticas são a propriedade relacionada à parte de aromas, sabor, odor, o organismo. As químicas são as reações químicas, ácidos, bases. As físicas é o ponto de fusão, ebulição, e os estados físicos da matéria. Então, densidade, que é uma relação, da fórmula, que é a massa pelo volume. E aí a gente calcula a densidade, por meio da fórmula, que é o D igual a M sobre V, lembrando que sempre tem que colocar a unidade de medida, igual aí no exemplo, a densidade do corpo, qual é a densidade do corpo com 6 quilos de massa e volume de meio litro. Então, se eu estou usando quilo e litro, a resposta no final da densidade tem que estar em quilo e litro. Se eu estiver usando grama e centímetro cúbico, a resposta da densidade tem que estar em grama e centímetro cúbico. Atenção com isso. Os estados físicos da matéria. A matéria ela pode ter, estado sólido, líquido, vapor, gasoso, e também tem o quarto estágio, que é o plasma. Só que esses três aí é os mais importantes. E lá no capítulo 3, a classificação de substâncias, simples, composta e mistura. Lembrando que a substância simples ela é feita de um único elemento, um único tipo de elemento. Exemplo aí o gás oxigênio O2, tem 2 oxigênios, mas é só o oxigênio. Já a água, H2O, ela é constituída por mais de um tipo de elemento químico, o hidrogênio e o oxigênio. Então, já vira uma substância composta. A mistura, é quando você tem o quê? 2 elementos diferentes, 2 substâncias diferentes. Lembrando aí, substância ela pode ser simples, com um único elemento, a composta, 2 tipos de elemento, e a mistura vai ter substâncias diferentes. Homogênea é quando ela só tem uma única fase, um único aspecto, açúcar e água aí no exemplo. E heterogênea é quando ela forma fases, que você consegue ver camadas, óleo e água. A separação das misturas, a gente tem a catação,
né, que tira lá a impureza no exemplo do feijão, a atração magnética, que usa um ímã para atrair, né, o ferro. A gente tem a levigação, que é quando utiliza, né, a água ali como componente. E esse tipo de método é usado lá no garimpo, né, na parte da extração do ouro, porque eles colocam lá a bateia no rio e o elemento menos denso, né, vai ser arrastado e o mais denso fica no fundo. No caso, né, separar areia e ouro. A areia ela é menos densa e por isso a água é arrastada pela água. E o ouro, por ser mais denso, ele fica no fundo. Então, levigação é a extração do ouro, é para garimpo, mineração, tá? Ventilação é o método usado que usam jatos de ar para arrastar, né, o elemento menos denso, no caso aí é casca de amendoim. A gente tem aí a tamisação, que é o mesmo que peneiração, que é para separar diferentes grãos, né? Flotação, que é quando você coloca na água e o menos denso vai flutuar. Exemplo, água, serragem, areia. A gente tem a separação de sólidos e líquidos, no caso da decantação, que é a água barrenta, que deixa ela descansando. E aí o barro fica no fundo e a água fica lá, que é o que a gente tem na caixa d'água. A filtração vai usar um filtro para separar, né, o sólido do líquido. Exemplo, aí a gente tem café. Centrifugação usa o que? Rotação, alta giro, e o que é o sólido, né, vai ficar no fundo do tubo. E aí consegue fazer a separação. Onde a gente usa a centrifugação? Exame de sangue, exemplo, máquina de lavar. Evaporação é o método aí usado também, e é também chamado de cristalização. É o método usado lá nas salinas, né, para extração do sal da água do mar. É o processo mais usado aí para fazer, né, a extração do sal. Destilação simples também separa água e sal e água do mar, só que é um processo mais sofisticado em que vai o líquido, né, e um sólido. Apenas o líquido vai evaporar e assim os vapores ficam lá no condensador e vai ocorrendo a passagem do estado. Aí tem a destilação fracionada, que é o método mais sofisticado, em que usa várias, né, colunas de fracionamento de destilação, que é o caso do método aí usado para fazer separação de éter, né, a gasolina, na indústria do petróleo. Vamos agora para o capítulo 4, modelos atômicos, né? Modelo atômico de Dalton é o modelo conhecido como bola de bilhar e a característica do átomo de Dalton. Era maciço, indivisível, pequeno e teria uma forma esférica. Bem simples, né? Um modelo que não tem nenhum tipo de carga, é apenas uma bola, né, vazia. E aí a gente tem o modelo do Thomson, que já incluiu aí os elétrons, né? Lembrando que elétron tem carga negativa e estariam todo ele distribuído num grande volume de carga positiva e deixava o átomo eletricamente neutro, e o modelo é conhecido como pudim de passas. Tudo isso estava dentro ali do átomo. E aí a gente tem o modelo do Rutherford, que com experimentos de radioatividade, né, trouxe a inovação aí do modelo conhecido como modelo planetário, em que a gente já tem né, um núcleo e uma eletrosfera com os elétrons. Na nossa linha do tempo da teoria atômica, a gente tem lá, tudo começou com a teoria dos 4 elementos, que era água, ar, fogo e terra. Essa filosofia atômica se tornou aí, né, também o átomo foi classificado pelos gregos, só que os gregos eles não conseguiram montar um modelo. Então, o primeiro modelo de átomo foi feito pelo Dalton, né, que é o modelo da bola de bilhar. Depois a gente tem o Thomson,
que introduziu as cargas elétricas no modelo, que é conhecido aí como pudim de passas, e o modelo do Rutherford, que tem o conhecimento atômico nuclear. E o modelo atômico de Rutherford-Bohr foi quando Bohr incluiu, né, as camadas de energia no modelo e também o nêutron. O nêutron não tem carga, né? O elétron, ele tem carga negativa e o próton tem carga positiva. E os elétrons estão distribuídos em camadas de energia. E a gente tem um núcleo, nesse núcleo do átomo tem lá os prótons e os nêutrons. Tá? E aí, né, a gente calcula a massa do átomo, né, a massa atômica, por meio da soma do próton mais nêutron, ou também Z, tá? Z é o número atômico, que também é o número de prótons, é a mesma coisa. Então, você pode somar P mais N, próton mais nêutron, ou Z mais N. No nosso exemplo, quando eu somo, eu acho a massa do átomo, tá? E as representações, lembrando que o que está em cima do elemento é a massa atômica e o que está abaixo é o número atômico dele. No caso do carbono, a massa é o 12 e o número atômico é o 6. O ferro, 56 é a massa e 26 é o número atômico. No cloro, 35 é a massa e 17 é o número atômico. E número atômico é igual a número de prótons. E vamos recordar os íons, né? Os íons, eles vão interferir na quantidade de elétrons. Quando o íon ele é chamado de cátion, quer dizer que ele é positivo e ele está perdendo elétron. No caso aí do berílio, né, tá mais 2, que significa que tá perdendo 2 elétrons. O oxigênio tá ali 2 menos, então ele é um ânion, significa que ele ganhou 2 elétrons, por isso ele ficou negativo. Então, o negativo tá ganhando e o positivo tá perdendo, tá? E os isótopos, que são o quê? Os elementos químicos, né, que são os primos, que têm o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, né, mas a massa é diferente. Por quê? Possuem diferentes números de nêutrons. Então, olha o cloro aí. Ele tem 35 de massa, o outro tem 37, mas ambos possuem o mesmo número atômico. Então, eles são chamados de isótopos. Então, agora, eu espero que vocês tenham entendido aí o conceito, recordado. A gente tem atividade complementar na plataforma para fazer. O gabarito tá lá no segundo tempo de aula, tá? E também vamos fazer hoje uma atividade prática em que a gente vai construir um modelo atômico. Então, a gente vai precisar, né, para confeccionar esse modelo, bola de isopor, palito de dente, cola, tesoura, tinta guache, pincel, canetinha ou piloto, palito de churrasco, lã ou pedaço de arame. E lembrando que os alunos que estiveram na semana da aula presencial vão trazer esses materiais para realizar, né, na sala. E os que estão em casa vão fazer em casa, confeccionar, tirar foto e colocar lá na plataforma, lá no anexo das atividades, ou como você coloca as suas atividades, tá? Então, ideias de como que é esse modelo. Cada aluno vai confeccionar um tipo de modelo, então você vai escolher qual dos cientistas você vai representar. A gente tem o Dalton, Thomson, Rutherford e o átomo, né, de Rutherford-Bohr, que alguns chamam só de Bohr, outros chamam de Rutherford-Bohr, é a mesma coisa. Então você vai escolher um desses e vai fazer um e vai colocar lá na plataforma e quem estiver na sala vai fazer um modelo. Então, sugestão também, pode usar massinha, que fica mais fácil, né? Caso o isopor você não tem em casa, você pode fazer uma massinha, pintar ela e representar o átomo, tá? Então, qualquer dúvida lá no chat, tá? E desejo a todos uma ótima semana
e até a próxima. Um abraço.